Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Otávio Plazzi e esta é a nossa sexta aula de resumo em quadro verde sobre o assunto de tecido conjuntivo e terá como tema o tecido conjuntivo de suporte. Então nós falaremos a respeito do tecido conjuntivo de suporte, que tem dois grandes tipos de tecidos envolvidos nesse grupo, que é o tecido cartilaginoso e o tecido ósseo. Nesta sexta videoaula, abordaremos o assunto tecido conjuntivo cartilaginoso. Tudo bem? Então, vamos a ele. Então, nós falaremos especificamente sobre o tecido cartilaginoso. Basicamente, o tecido conjuntivo cartilaginoso, assim como os tecidos conjuntivos de uma forma geral, eles são constituídos por células e matriz extracelular. A célula madura que constitui o tecido cartilaginoso é o condrócito. Condro, prefixo de cartilagem, cito, prefixo de célula. Cito, sufixo relativo à célula. Mas tem também outras células, por exemplo, o condroblasto. Que é o condrócito imaturo. Então, no final das contas, vai se transformar num condrócito. A matriz extracelular, como toda matriz de tecido conjuntivo, ela vai se dividir e vai se caracterizar pelo tipo de fibra predominante. Basicamente, nós temos dois tipos de fibras constituintes na cartilagem: fibra colágena e fibra elástica. Agora, vale a pena a gente deixar claro que nas cartilagens de uma forma geral tem as duas fibras juntas. O que vai me dizer qual que é a característica da matriz que vai acabar caracterizando a cartilagem é qual dessas duas predomina. Tudo bem? A função do tecido cartilaginoso, então vamos colocar aqui, função tem relação direta com as características da matriz. Então veja bem, de acordo com a matriz que eu tiver, com a fibra predominante da matriz, a cartilagem vai exercer uma determinada função. Tudo bem? Basicamente, nós temos três tipos de cartilagem que não vão se diferenciar quanto à célula. Podem até se diferenciar quanto à quantidade, mas não quanto à célula. Elas vão se diferenciar basicamente quanto à sua matriz. O primeiro tipo que nós vamos estudar é a cartilagem mais comum do corpo, que é a cartilagem hialina. Como eu já disse, é a mais comum. Na cartilagem hialina,
nós temos fibras colágenas e elásticas. Porém, o predomínio é de fibras colágenas. E essas fibras colágenas, elas estão arranjadas de forma compacta na matriz. A cartilagem hialina vai me dar um suporte firme, por ter um predomínio de fibra colágena, porém flexível. Porque, apesar de ter um predomínio de fibras colágenas, ele também tem uma quantidade de fibras elásticas. E é importante que essa cartilagem seja firme e flexível, pois, por exemplo, ela forma o esqueleto do embrião. Ela forma, por exemplo, as cartilagens costais, as cartilagens articulares. Então, essas cartilagens elas têm que ser firmes, porém, sem perder a flexibilidade. Tudo bem? Então, essa é a cartilagem hialina, que é o primeiro tipo dos 3 tipos de cartilagem e é a mais comum do corpo. Falaremos agora a respeito do segundo tipo de cartilagem, que é a cartilagem elástica. O próprio nome já nos diz que, apesar de ter fibra colágena e elástica, a fibra predominante é a fibra elástica. Então, a fibra elástica predominante. Ou seja, esse tipo de cartilagem possui a capacidade de elasticidade, que é se distender e retornar à forma quando essa força ela é cessada. Tá? Mas veja bem, apesar de ter um predomínio de fibra elástica, também tem fibra colágena, porém em menor quantidade. Tudo bem? Por que tem que ter um predomínio de fibra elástica? Porque normalmente, obviamente, essa cartilagem está em locais que vão sofrer trações e quando essas trações cessarem, esse órgão tem que voltar à sua posição normal. Como, por exemplo, o pavilhão externo da orelha. Como, por exemplo, a epiglote. São 2 exemplos de cartilagens que se deformam e que, quando a gente cessa a força de deformação, elas voltam à sua posição inicial. Essa característica se deve à grande quantidade de fibra elástica que predomina na cartilagem elástica. O terceiro e último tipo de cartilagem é uma cartilagem mais grosseira, é uma cartilagem mais firme, que nós temos aqui. Então, o terceiro tipo é a cartilagem fibrosa, também conhecida como fibrocartilagem. Ok? Nas cartilagens fibrosas, nós temos um esmagador predomínio de fibras colágenas. E mais, hein?
Essas fibras colágenas estão dispostas densamente, são fibras muito espessas e colocadas em feixes paralelos. Isso vai conferir a essa cartilagem fibrosa uma extrema resistência, então uma altíssima resistência, porém, como também tem uma pequena quantidade de fibra elástica, esse tecido vai ser levemente flexível. Neste caso, a flexibilidade, a gente pode dizer que ela é levemente compressível. Por que compressível? Porque elas estão localizadas, por exemplo, nos discos intervertebrais. Cujo anel externo do disco é de fibrocartilagem. E os discos intervertebrais, eles têm que ser compressíveis, porque eles são amortecedores, porém, eles têm que ser extremamente resistentes. As duas cartilagens anteriores que eu disse para vocês, elas têm um tecido de recobrimento externo, que é o pericôndrio. A nutrição, ela vem do pericôndrio e se difunde pelas fibras da cartilagem. Tá? Agora, a cartilagem fibrosa, ela é desprovida de pericôndrio. Então, ela é desprovida de pericôndrio. E aí você pode me perguntar, então de onde vem a nutrição? A nutrição também acontece por difusão, mas essa difusão ela vem do conjuntivo, onde a cartilagem fibrosa está inserida. Ela não vem do pericôndrio, porque a cartilagem fibrosa ela é desprovida de pericôndrio. A nutrição na cartilagem fibrosa vem do conjuntivo, de onde essa cartilagem está inserida. Tudo bem, pessoal? Então, assim a gente finaliza a 6ª videoaula de resumo em quadro verde do tecido conjuntivo, em que abordamos o tecido conjuntivo cartilaginoso. A nossa próxima videoaula nós abordaremos o tecido conjuntivo ósseo. Tudo bem, pessoal? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela atenção e até breve, pessoal!